A República Velha no Brasil, também chamada de Primeira República, foi o período que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Esse período é marcado pela predominância das oligarquias rurais no cenário político e pelo sistema de coronelismo e clientelismo que controlava as eleições e a administração pública. As principais características e momentos da República Velha são: proclamação e início do governo republicano. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, com um golpe militar liderado por marechais como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Dom Pedro Osgoso foi deposto, encerrando o período monárquico no Brasil. A Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, estabeleceu um regime presidencialista, adotou o federalismo e estabeleceu o voto aberto e restrito a homens alfabetizados. Política dos governadores. Esse sistema foi estabelecido por Prudente de Moraes e consolidado por Campos Salles, onde o governo federal buscava uma relação de apoio mútuo com as oligarquias estaduais. O presidente da República oferecia vantagens e apoio aos governadores, que, em contrapartida, garantiam apoio dos seus deputados no Congresso. Isso contribuía para que o poder permanecesse nas mãos das elites regionais. Café com leite. Esta expressão se refere à aliança entre as oligarquias de São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, com destaque para a produção de leite e outros produtos agropecuários. Essa parceria garantiu que as presidências da República alternassem entre políticos desses dois estados, marginalizando outras regiões do Brasil. Coronelismo e fraudes eleitorais. A política local era dominada pelos coronéis, grandes proprietários de terra que exerciam controle sobre os eleitores e as decisões políticas de suas regiões. Esse controle se dava por meio do clientelismo, onde o coronel oferecia favores e proteção em troca de apoio eleitoral. Fraudes, como o voto de cabresto e a manipulação de resultados, eram comuns, reforçando o domínio das oligarquias. Movimentos sociais e rebeliões. A República Velha também foi marcada por tensões sociais e conflitos, como a Guerra de Canudos, 1896-1897, na Bahia, onde seguidores de Antônio Conselheiro resistiram ao governo, e a Revolta da Vacina, 1904, uma reação popular no Rio de Janeiro contra as medidas de vacinação obrigatória implementadas por Oswaldo Cruz. A Revolta da Chibata, 1910, liderada por marinheiros contra os castigos físicos na Marinha, e as greves operárias, especialmente na década de 1910, também foram momentos de contestação. Crise de 1929 e o fim da República Velha. O sistema oligárquico começou a perder força na década de 1900 com o surgimento do movimento tenentista, composto por jovens oficiais do exército que se opunham ao regime. A crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, teve impacto direto no Brasil, com a queda dos preços do café, enfraquecendo a elite paulista. Em 1930, uma aliança entre políticos dissidentes e o movimento tenentista, liderada por Getúlio Vargas, deu início à Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha e iniciou a Era Vargas. A República Velha foi, portanto, um período de transição para a consolidação do modelo republicano, mas também de exclusão social e de concentração de poder nas mãos das elites regionais, com sérias limitações democráticas. A proclamação da República no Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, foi resultado de um processo que envolveu uma combinação de descontentamento com a monarquia, a ascensão de novos grupos sociais, crises políticas e influência de ideias republicanas e positivistas. Esse processo foi acelerado por tensões que vinham se acumulando ao longo do reinado de Dom Pedro II. Abaixo estão os principais fatores que contribuíram para a transição da monarquia para a República. Contexto social, político e econômico. Desgaste da monarquia. Dom Pedro Escus gozava de grande prestígio, mas nas últimas décadas de seu reinado começou a enfrentar a insatisfação de setores importantes da sociedade. A monarquia era vista como um regime arcaico e incapaz de promover mudanças significativas para o desenvolvimento do país. A insatisfação cresceu após a Guerra do Paraguai, 1864-70, que gerou desgastes econômicos e também descontentamento no exército. Questão militar.
O exército brasileiro, que havia crescido em poder e prestígio após a Guerra do Paraguai, começou a reivindicar maior autonomia e participação política. Os militares estavam insatisfeitos com o tratamento que recebiam do governo imperial, que preferia se apoiar na Guarda Nacional, sob controle dos coronéis, para a manutenção da ordem interna. A partir da década de 1880, alguns militares começaram a se aproximar de ideais republicanos e positivistas, defendendo a necessidade de uma república para modernizar o Brasil. Questão abolicionista. A abolição da escravatura em 1888 foi um passo importante, mas provocou reações negativas entre a elite agrária, Imária, que dependia do trabalho escravo e se sentiu traída pela monarquia. Sem indenização para os proprietários de escravos, muitos fazendeiros perderam grande parte de sua riqueza e passaram a ver o regime monárquico com desconfiança. Esse descontentamento entre a elite agrária fez com que setores influentes da sociedade começassem a apoiar a causa republicana. Ascensão do positivismo e ideais republicanos. O positivismo, uma corrente filosófica que pregava a busca pela ordem e progresso, influenciava muitos militares e intelectuais brasileiros. Defensores da República, esses positivistas viam o modelo monárquico como incompatível com a modernização do Brasil. As ideias republicanas vinham se fortalecendo, especialmente entre as classes médias urbanas, intelectuais, comerciantes e militares, que desejavam um governo mais representativo e voltado para o desenvolvimento nacional. A crise política de 1889, conflito entre Igreja e Estado. Desde o século XIX, a monarquia brasileira havia mantido um sistema de padroado, no qual o imperador exercia influência sobre a Igreja Católica. Na década de 1870, no entanto, ocorreram conflitos entre o governo e a Igreja, quando o imperador se recusou a apoiar os bispos que condenaram a participação de clérigos em ordens maçônicas. O conflito minou a relação entre Igreja e Estado e enfraqueceu o apoio da Igreja à monarquia. Movimento republicano e articulação militar. Em 1889, o governo monárquico tentou contornar a crescente tensão militar, transferindo o Marechal Deodoro da Fonseca para fora do Rio de Janeiro, o que acabou sendo um erro de cálculo. O exército, apoiado por civis republicanos, se organizou para derrubar o governo imperial. Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, dois líderes civis republicanos, articularam-se com militares descontentes, incluindo Deodoro, que, apesar de leal ao imperador, se sentiu pessoalmente atingido pelas ações do governo, a proclamação da República. Na manhã de 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, liderados por Deodoro da Fonseca, marchou até o centro do Rio de Janeiro e depôs o então primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto. Sem o apoio do exército, Dom Pedro II, que estava doente, decidiu não resistir e aceitou a decisão. No dia seguinte, ele e sua família foram exilados para a Europa. A República foi proclamada oficialmente e, no mesmo dia, o governo provisório de Deodoro da Fonseca foi estabelecido, marcando o início da Primeira República. A proclamação da República no Brasil representou a transição para um novo regime, mas também refletiu um momento de forte descontentamento social e desejo de modernização. No entanto, o movimento foi essencialmente militar e não contou com participação popular ampla, o que contribuiu para as limitações democráticas da República Velha. A crise do sistema escravista no Brasil, que culminou com a abolição da escravatura em 1888, foi um processo complexo marcado por pressões internas e externas. A escravidão, que foi a base da economia colonial e imperial brasileira, começou a entrar em colapso a partir da segunda metade do século XIX devido a uma série de fatores sociais, econômicos e políticos. Fatores econômicos. Mudança na estrutura econômica. Com o desenvolvimento de novas atividades econômicas, como a cafeicultura no Sudeste, houve uma crescente demanda por mão de obra livre. O café, que se tornou o principal produto de exportação do Brasil, dependia fortemente do trabalho escravo, mas o sistema escravista estava se tornando caro e ineficiente. Havia custos elevados para manter e repor a mão de obra escrava, ao mesmo tempo em que os preços do café não acompanhavam o aumento dos custos. Imigração e mão de obra livre. O governo brasileiro começou a incentivar a imigração europeia para substituir o trabalho escravo. A chegada de imigrantes, especialmente italianos, alemães e espanhóis, proporcionou alternativas de mão de obra livre e assalariada,
que era vista como mais eficiente e barata em comparação com a escrava. Os fazendeiros do café, principalmente em São Paulo, passaram a adotar essa nova forma de trabalho e abandonando progressivamente o sistema escravista. Fatores políticos e sociais. Abolicionismo crescente. O movimento abolicionista ganhou força no Brasil a partir da década de 1870, com apoio de intelectuais, jornalistas, políticos e da população urbana. Personalidades como Joaquim Nabuco, André Rebouças e José do foram figuras de destaque que impulsionaram campanhas pela liberdade dos escravos, sensibilizando a opinião pública. O movimento abolicionista era forte nas cidades e influenciou diretamente o governo a adotar medidas para desmantelar o sistema escravista. Legislação anti-escravista. Em resposta à pressão abolicionista, o governo imperial aprovou leis que gradualmente minaram o sistema escravista. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibiu o tráfico internacional de escravos, que vinha sendo praticado clandestinamente mesmo após o fim oficial em 1831. Essa lei reduziu a entrada de novos escravos no Brasil, aumentando a pressão sobre o sistema escravista. Lei do Ventre Livre declarou livres os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data, mas estipulou que esses filhos permaneceriam sob tutela dos senhores até completarem 21 anos. Embora limitada, essa lei foi um passo significativo rumo ao fim da escravidão. Lei dos Sexagenários, 1085. Concedeu liberdade aos escravos com mais de 60 anos, mas a maioria deles era considerada economicamente menos produtiva e frequentemente tinha sido maltratada durante a vida. A lei teve impacto limitado, mas simbolizava a continuidade do processo de emancipação. Fuga e resistência dos escravos. Além das leis, muitos escravos resistiam ativamente ao sistema por meio de fugas e formação de quilombos. A resistência dos escravos, como as revoltas e a formação de comunidades independentes, representava uma ameaça direta ao sistema escravista e inspirava o movimento abolicionista. O Quilombo de Palmares, embora destruído no século XVII, simbolizou essa luta e fortaleceu o espírito de resistência ao longo dos séculos. Pressão internacional. Influência da Inglaterra. A Grã-Bretanha, que havia abolido a escravidão em seu império em 1833, exercia forte pressão diplomática para que o Brasil abandonasse o sistema escravista. O Reino Unido, maior parceiro comercial do Brasil, ameaçava com sanções e adotava medidas contra o tráfico negreiro, como a interceptação de navios negreiros brasileiros no Atlântico. Além disso, a crescente influência britânica e o desejo de integrar-se às nações mais avançadas reforçaram a necessidade de mudanças. Outras nações, abolindo a escravidão. No contexto global, a escravidão foi sendo progressivamente abolida em países vizinhos e nas colônias de potências europeias. O Brasil, que era o último país independente das Américas a ainda praticar a escravidão, se encontrava isolado. A comparação com outras nações e o receio de permanecer atrasado contribuíram para a pressão pela abolição. A abolição e as consequências. O sistema escravista foi finalmente abolido com a Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Essa medida trouxe liberdade para cerca de 700 mil pessoas, mas o governo não ofereceu políticas de apoio ou integração para os ex-escravos. Isso causou graves problemas sociais, como o desemprego e a marginalização de muitos libertos, e transformou as relações de trabalho no campo e nas cidades. A abolição também teve um impacto significativo na monarquia. A perda de apoio da elite rural, que se sentiu traída pelo governo imperial, acelerou o processo que culminou com a proclamação da República no ano seguinte. Portanto, a crise do sistema escravista foi um catalisador importante na transição do Brasil para uma nova era política e social. A política dos governadores foi uma estratégia política adotada durante a República Velha, 1889-1930, para consolidar o poder das oligarquias regionais e garantir a estabilidade do governo federal. Essa política, formalizada no governo de Campos Salles, 1898-1902, criou um sistema de apoio mútuo entre o presidente da República e os governadores dos estados, especialmente os de São Paulo e Minas Gerais, que dominavam o cenário político do período. Como funcionava a política dos governadores? A política dos governadores envolvia um acordo mais eficaz entre o presidente da República e os governadores estaduais.
Ela funcionava da seguinte forma: apoio mútuo. Em troca do apoio político no Congresso e da aprovação de suas medidas, o presidente concedia aos governadores autonomia e benefícios em suas regiões. Por sua vez, os governadores se comprometiam a apoiar o presidente e garantir que as bancadas estaduais no Congresso, os chamados deputados governistas, votassem conforme os interesses do governo federal. Dessa forma, o presidente assegurava uma base estável de apoio para governar. Intervenção e controle das eleições. Para garantir a continuidade desse sistema, o governo federal intervinha apenas em estados onde o governador estivesse em desacordo com o presidente. Isso permitia manter o controle da política estadual sem ameaçar o poder das oligarquias locais aliadas. As eleições eram marcadas por fraudes, como o voto de cabresto, no qual os coronéis, líderes locais e grandes proprietários de terras controlavam os votos de seus dependentes e afiliados políticos. Comissão de Verificação de Poderes. Uma peça central no funcionamento da política dos governadores era a Comissão de Verificação de Poderes, que analisava a legitimidade dos deputados eleitos para o Congresso. Se o deputado eleito fosse da oposição, havia uma grande possibilidade de que sua eleição fosse invalidada pela comissão, garantindo que o Congresso permanecesse dominado por aliados do presidente e dos governadores. Consequências da política dos governadores. A política dos governadores foi fundamental para consolidar o poder das oligarquias regionais e garantir a estabilidade política durante a República Velha. No entanto, essa estabilidade teve um preço, pois o sistema consolidava o coronelismo e o clientelismo. O controle das eleições pelos coronéis reforçava o sistema de clientelismo, no qual favores eram trocados por votos e lealdade. Isso aprofundava as desigualdades sociais, uma vez que o acesso a benefícios e serviços públicos dependia do apoio a líderes locais, perpetuando o poder das elites rurais. Marginalizava a população. A política favorecia a exclusão de movimentos oposicionistas e restringia a participação política. A estrutura eleitoral, baseada no voto aberto e controlado pelos coronéis, limitava a liberdade de escolha dos eleitores e impedia a participação efetiva de grande parte da população, que era analfabeta e, portanto, não tinha direito ao voto. Fomentava a hegemonia dos estados mais poderosos. São Paulo e Minas Gerais, com grande influência econômica, garantiam a alternância de poder entre as elites desses estados. Essa hegemonia foi conhecida como política do café com leite, uma vez que São Paulo representava o setor cafeeiro e Minas o setor leiteiro. Os outros estados e regiões tinham pouca ou nenhuma participação significativa no governo federal. Fim da política dos governadores. A política dos governadores começou a perder força nos anos 1920, à medida que o sistema de poder das oligarquias passou a ser contestado. O movimento tenentista, composto por jovens oficiais do exército insatisfeitos com a República Velha, organizou diversas revoltas. Além disso, a crise econômica decorrente da queda dos preços do café em 1929 enfraqueceu a influência de São Paulo, abalando a aliança com Minas Gerais. A ascensão de uma nova liderança política, com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, pôs fim ao sistema oligárquico e inaugurou uma nova fase na política brasileira. Portanto, a política dos governadores foi um mecanismo que garantiu o domínio das elites locais na República Velha, promovendo estabilidade para o governo federal, mas mantendo a exclusão política e social da maioria da população. A República Velha, 1889-1930, foi um período marcado por instabilidade social e diversas revoltas, refletindo a insatisfação de diferentes grupos sociais com o governo oligárquico e excludente. As principais revoltas e movimentos sociais da época manifestaram as tensões existentes entre as elites e os setores marginalizados da sociedade, revelando um Brasil de profundas desigualdades sociais e econômicas. Revolta da Armada, 1894. A Revolta da Armada foi um movimento liderado pela Marinha contra os primeiros presidentes da República. Ela ocorreu em dois momentos. Primeira revolta, os marinheiros, descontentes com o autoritarismo do governo de Deodoro da Fonseca, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, exigindo a renúncia do presidente. A pressão levou Deodoro a abdicar, mas Floriano Peixoto assumiu o poder, o que descontentou ainda mais os revoltosos.
Segunda Revolta, 1893-1894. Durante o governo de Floriano, a Marinha voltou a se rebelar, exigindo a renúncia do presidente e maior autonomia para a Marinha. A revolta foi duramente reprimida por Floriano, que consolidou seu poder com o apoio do exército. Guerra de Canudos, 1896-1897. A Guerra de Canudos ocorreu no interior da Bahia, onde o líder religioso Antônio Conselheiro fundou uma comunidade autossuficiente e pacífica que atraía milhares de sertanejos, fugindo da seca e da miséria. Conflito com o governo. O governo da Bahia e, posteriormente, o governo federal viram Canudos como uma ameaça, acusando o conselheiro de querer restaurar a monarquia. Depois de várias expedições fracassadas, o exército enviou uma grande tropa que resultou na destruição completa de Canudos e na morte de quase todos os seus habitantes. A guerra demonstrou o desprezo das elites pelo sofrimento do sertanejo e revelou a brutalidade com que o governo lidava com a insatisfação popular. Revolta da Vacina 4. A Revolta da Vacina foi um protesto urbano ocorrido no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em reação às medidas de saneamento público lideradas por Oswaldo Cruz. Contexto e medidas. O governo de Rodrigues Alves empreendeu uma campanha de modernização que incluía a demolição de cortiços e a vacinação obrigatória contra a varíola. No entanto, a vacinação era realizada de maneira arbitrária e violenta, causando indignação entre a população. Rebelião popular. A insatisfação explodiu em forma de revolta, com barricadas nas ruas, saques e confrontos violentos. O governo reprimiu duramente o movimento, mas acabou suspendendo a vacinação obrigatória. A revolta demonstrou a falta de comunicação e respeito das autoridades com a população e a resistência aos métodos autoritários. Revolta das Chibatas. A revolta da Chibata foi liderada por marinheiros negros e mestiços que se rebelaram contra os castigos físicos ainda aplicados na Marinha, mesmo após a abolição da escravidão. Contexto de repressão. O estopim foi o caso de Marcelino Rodrigues, marinheiro que recebeu 250 chibatadas. Liderados por João Cândido, os marinheiros tomaram o controle de navios de guerra e exigiram o fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho e anistia para os revoltosos. Resposta do governo. O governo aceitou as demandas, mas logo depois reprimiu violentamente o movimento, prendendo e executando seus líderes. A revolta simbolizou a luta contra o racismo e a exploração na Marinha, além de expor as contradições de um sistema que ainda mantinha práticas opressivas contra os trabalhadores. Greves operárias, década de 1910. O início do século XX viu o crescimento do operariado urbano, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o surgimento de movimentos trabalhistas influenciados pelo anarquismo e pelo socialismo. Exigências dos trabalhadores. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhores salários, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e melhorias nas condições de trabalho. Organizaram várias greves, sendo a de 1917 uma das mais importantes, com adesão de milhares de operários e paralisação geral em São Paulo. Resposta das autoridades. O governo e a polícia reagiram com repressão, mas as greves trouxeram avanços e consolidaram o movimento sindical no Brasil. A década de 1910 ficou marcada por um operariado cada vez mais organizado e combativo, que desafiava as elites industriais e o governo. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana 22. Essa revolta foi a primeira manifestação do movimento tenentista, composto por jovens oficiais do exército que se opunham ao domínio das oligarquias e à corrupção do sistema eleitoral. Objetivos e confronto. Os tenentes queriam reformas políticas, como o voto secreto e a moralização do sistema eleitoral. Em 1922, os revoltosos se barricam no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Após intensa resistência, apenas 18 soldados enfrentaram as tropas governistas nas ruas, resultando em grande parte deles mortos ou presos. Impacto e legado. A revolta foi esmagada, mas inspirou outras insurreições tenentistas, influenciando o cenário político e ajudando a criar as bases para a Revolução de 1930. Coluna 25, Coluna 27. A Coluna Prestes foi uma marcha armada de tenentes rebeldes liderados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, que cruzaram cerca de 25.000 quilômetros pelo interior do Brasil, desafiando o governo e denunciando as injustiças sociais.
Objetivos. A coluna exigia reformas políticas e sociais, como o voto secreto, justiça social e o combate à corrupção. Durante 2 anos, evitou confrontos diretos com as forças do governo, preferindo ganhar apoio popular e expor a fragilidade do sistema. Legado. Embora não tenha conquistado suas demandas de imediato, a coluna Prestes mostrou a força do movimento tenentista e preparou o terreno para as mudanças que viriam com a Revolução de 1930. Esses movimentos revelam a diversidade de lutas sociais durante a República Velha, onde tanto trabalhadores quanto sertanejos e militares buscaram resistir às desigualdades e ao controle oligárquico. Essas revoltas deixaram marcas profundas no país, preparando o cenário para transformações políticas que culminariam na Era Vargas. Sim, além das revoltas já mencionadas, a República Velha foi marcada por outros conflitos sociais significativos, como a Guerra do Contestado, que refletiu as tensões em torno das condições de vida no campo e a influência das empresas estrangeiras na região. Vamos examinar a Guerra do Contestado e outras revoltas menos conhecidas, mas que também tiveram relevância nesse período. Guerra do Contestado 16. A Guerra do Contestado ocorreu na região fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina, onde camponeses e pequenos poceiros entraram em conflito com o governo federal e interesses empresariais. Causas do conflito. O governo brasileiro concedeu grandes extensões de terras a uma empresa norte-americana, a Brazil Railway Company, para a construção de uma ferrovia e exploração de madeira. Essas terras eram ocupadas por camponeses, que foram expulsos de suas propriedades sem qualquer compensação, gerando grande insatisfação. Paralelamente, havia uma disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina, o que dificultava ainda mais a situação para a população local. Movimento religioso e messianismo. Assim como em Canudos, a região do Contestado era marcada pela presença de líderes religiosos carismáticos. Um dos principais foi José Maria, um monge que prometia justiça e melhores condições para os sertanejos, se autodenominando o novo Messias. Os habitantes da região acreditavam que, com a liderança espiritual de José Maria, poderiam criar uma Terra Santa, onde haveria igualdade e prosperidade para todos. Confronto e repressão. O governo enviou tropas para reprimir o movimento, que foi violentamente combatido em uma série de batalhas que duraram até 1916. A Guerra do Contestado resultou na morte de milhares de pessoas e na destruição de várias comunidades camponesas. A derrota dos sertanejos consolidou o controle do governo sobre a região e permitiu o avanço das empresas sobre as terras disputadas. Revolta de Juazeiro, 1914. A Revolta de Juazeiro foi uma rebelião liderada por coronéis do Ceará em apoio a padre Cícero Romão Batista, um líder religioso e político influente no Nordeste. Causas e contexto. Em 1914, o presidente Hermes da Fonseca ordenou a intervenção no Ceará, removendo do poder o governador aliado de padre Cícero. Insatisfeitos, os coronéis da região, liderados por Cícero, organizaram um movimento para restaurar o governador deposto. O padre, considerado santo por muitos sertanejos, usou sua influência para mobilizar milhares de seguidores armados que se deslocaram até Juazeiro do Norte. Desfecho e impacto. Os revoltosos tomaram a cidade e, após negociações, o governo acabou recuando e o governador deposto foi reintegrado. A revolta reforçou o poder dos coronéis no Nordeste e mostrou a força política de Padre Cícero, que consolidou seu status como líder popular na região. Sedição de Manaus, Conto 26. A sedição de Manaus foi uma série de revoltas populares na capital do Amazonas contra o governo estadual, que tinha políticas impopulares e repressivas. Motivações e conflitos. O governo local adotou medidas que prejudicaram trabalhadores e comerciantes locais, incluindo altos impostos e a prática de expropriar terras. A insatisfação popular levou a uma série de confrontos entre a população e as forças governamentais. A economia de Manaus, baseada no ciclo da borracha, também começou a entrar em declínio, o que exacerbou o descontentamento. Consequências. Embora não tenha resultado em mudanças drásticas, a sedição deixou claro o descontentamento com o governo oligárquico local e representou um marco de resistência contra a exploração econômica na região amazônica. Greves e revoltas operárias. As greves operárias de 1917 e 1919
foram apenas uma parte de um movimento mais amplo de protestos urbanos ao longo da República Velha. Movimentos sindicais emergiram principalmente nas grandes cidades, onde a concentração de trabalhadores industriais aumentava. Outros levantes e greves. Além das greves de 1917 e 1919, ocorreram paralisações em várias partes do país, com trabalhadores exigindo melhores condições de trabalho e direitos sociais. Essas greves foram reprimidas com violência, mas contribuíram para a formação dos primeiros sindicatos e partidos de orientação socialista e anarquista no Brasil. Revolta Paulista de 1924. A Revolta Paulista de 1924 foi uma insurreição liderada por tenentes em São Paulo, que se alinharam ao movimento tenentista para derrubar o governo de Arthur Bernardes. Objetivos e desenvolvimento. Os rebeldes tomaram o controle da cidade de São Paulo por 23 dias, mas foram cercados e bombardeados pelas tropas federais. Essa revolta faz parte de uma série de levantes tenentistas que defendiam reformas políticas e sociais e que apontavam o caminho para a Revolução de 1930. Cada um desses movimentos refletiu um contexto específico de insatisfação e desigualdade, revelando os desafios sociais da República Velha. Em conjunto, essas revoltas foram sintomáticas de uma sociedade marcada pela exclusão e pelo autoritarismo, em que diferentes setores resistiam à marginalização e ao controle oligárquico, pavimentando o caminho para mudanças futuras. O final da República Velha foi marcado por profundas transformações e tensões que culminaram na Revolução de 1930. O período final dessa fase da história brasileira, 1929-1930, foi caracterizado por uma série de crises econômicas e sociais, agravadas pela influência da crise de 1929. A queda da Bolsa de Valores de Nova York teve repercussões globais, afetando profundamente a economia cafeeira do Brasil, que era o principal motor econômico do país na época. Esse cenário crítico acelerou o desgaste do sistema oligárquico e preparou o terreno para uma mudança drástica no poder político. Contexto social e econômico. No fim da década de 1920, o Brasil vivia um período de agitação social crescente. Diversos setores da sociedade estavam insatisfeitos com o domínio das oligarquias e o sistema da política do café com leite, que mantinha o controle do poder nas mãos das elites de São Paulo e Minas Gerais. Essa estrutura excluía outras regiões do país e limitava a participação política de grande parte da população. A crise cafeeira. O Brasil dependia intensamente da exportação de café e a crise de 1929 teve um impacto devastador sobre essa commodity. Com a queda da demanda internacional, o preço do café despencou e o governo brasileiro não conseguiu sustentar o setor através de políticas de valorização, que consistiam em comprar e queimar os excedentes de café para manter o preço. Essa estratégia não funcionou diante do colapso do mercado internacional, o que levou milhares de fazendeiros à falência e causou um grande desemprego entre trabalhadores rurais e urbanos. A expansão do movimento operário. Com a urbanização crescente e a expansão da classe trabalhadora, especialmente nas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, as demandas por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas se intensificaram. Greves e manifestações organizadas por operários e sindicatos revelavam a insatisfação com as péssimas condições de trabalho, a exploração e a ausência de direitos básicos. As reivindicações desses grupos começaram a encontrar ressonância entre os setores intelectuais e políticos insatisfeitos com o sistema oligárquico. Movimento tenentista e insatisfação militar. Os tenentes, jovens oficiais do Exército, que já haviam se insurgido contra o governo na década de 1920, continuavam a pressionar por reformas. Eles criticavam a corrupção, o sistema eleitoral viciado e a ausência de representatividade política. As ideias tenentistas ganharam apoio de setores da classe média urbana e passaram a influenciar outros movimentos em várias partes do país, contribuindo para o ambiente de contestação. Contexto político. A ruptura da política do café com leite. O equilíbrio de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que dominava a política nacional por meio da política do café com leite, começou a se deteriorar com a sucessão presidencial de 1930. O presidente Washington Luiz, paulista, quebrou o acordo ao apoiar o paulista Júlio Prestes como seu sucessor,
contrariando o esperado apoio a um candidato mineiro, o que enfureceu a elite de Minas Gerais. Formação da Aliança Liberal. Em resposta, os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formaram a Aliança Liberal, uma coalizão oposicionista que lançou a candidatura de Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, para a presidência, com João Pessoa, governador da Paraíba, como vice. O programa da Aliança Liberal defendia reformas sociais, como o voto secreto, a expansão dos direitos trabalhistas e uma maior participação das classes médias e dos trabalhadores urbanos no processo político. Eleições e fraude. Em 1930, Júlio Prestes venceu as eleições, mas a oposição acusou o governo de fraudar o pleito, o que aprofundou a crise política. A insatisfação aumentou ainda mais após o assassinato de João Pessoa, que se tornou um mártir para a Aliança Liberal. O governo de Washington Luiz perdeu o apoio de setores influentes, incluindo parte das Forças Armadas, e foi isolado politicamente. A influência da crise de 1929. A crise de 1929 foi o fator que acelerou o declínio do sistema oligárquico. Com a economia cafeeira em colapso e o descontentamento se espalhando por diversos setores da sociedade, ficou claro que o modelo econômico e político da República Velha não tinha mais sustentação. Impacto econômico. A redução drástica nas receitas de exportação gerou uma crise fiscal que impediu o governo de investir em infraestrutura e serviços públicos. Isso aumentou o descontentamento popular, já que o desemprego e a inflação agravaram as condições de vida da população. Fragmentação das elites. A crise econômica afetou os próprios interesses das elites cafeeiras, dividindo o setor em diferentes facções, algumas das quais passaram a apoiar a Aliança Liberal. Esse enfraquecimento do bloco dominante abriu espaço para que outros grupos, como as oligarquias do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, buscassem uma nova configuração política que incluísse o fortalecimento do mercado interno e a modernização econômica. A Revolução de 1930 e o fim da República Velha. A insatisfação generalizada resultou na Revolução de 1930, que foi o desfecho da República Velha e marcou o início da Era Vargas. Com o apoio de militares, trabalhadores, setores da classe média, urbana e fazendeiros descontentes, Vargas liderou um movimento que depôs Washington Luiz antes que ele concluísse seu mandato. Tomada do poder. Em 3 de outubro de 1930, as tropas revolucionárias iniciaram uma marcha em direção ao Rio de Janeiro, e o governo de Washington Luiz foi deposto em 24 de outubro. Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe do governo provisório, suspendendo a Constituição de 1891 e dissolvendo o Congresso Nacional. Consequências e legado. A Revolução de 1930 não apenas encerrou o domínio das oligarquias paulista e mineira, mas também abriu caminho para a implementação de reformas sociais e econômicas que modificaram profundamente o Brasil. Getúlio Vargas deu início a um período de centralização do poder, reformou o Estado e começou a implantar leis trabalhistas, além de modernizar a economia. Ele governaria o Brasil com poucas interrupções até 1955, dando início a uma nova era na história política e econômica do país. O fim da República Velha representou o colapso de um modelo político baseado no domínio de elites agrárias e marcou o início de um processo de transformação social e econômica que, embora não tenha sido imediato, mudou as bases da política brasileira nas décadas seguintes.